gente recebe muito homem de Deus, muita mulher de Deus aqui, homens que Deus usa, mulheres que Deus usa. Agora, um conselho que eu vou dar para vocês: nunca julgue o profeta, jamais. Pode julgar a profecia, mas jamais julgue o homem de Deus, porque você vai prestar contas a Deus. E essa pessoa que tomou uma atitude, fez uma coisa que não foi do Espírito, foi no impulso, foi, sabe, eu nem chamo na carne, mas foi na empolgação, e falou alguma coisa, ele vai prestar contas a Deus. Agora, quer um conselho melhor para resolver essas causas de profetas, de profecias, de revelação? Faça como Gamaliel. Na época de Paulo, havia muitas pessoas que passavam e faziam muitos sinais. Alguns em nome dos profetas, alguns em nome daqueles que eles seguiam, outros em nome até do diabo que fosse. Mas muitas manifestações aconteciam, muitos grupinhos surgiam naquela época. E Paulo, quando ele estudava aos pés do mestre chamado Gamaliel, ele foi até Gamaliel, Paulo, e perguntou: Senhor, está acontecendo um negócio na cidade aí, um burburinho está acontecendo aí, está surgindo um grupo que está fazendo isso, aquilo, como é que eu posso identificá-lo? Eles são de Deus ou eles não são de Deus? Sabe qual foi a resposta de Gamaliel? Ele disse assim: se for de Deus, vai permanecer; se não for de Deus, vai dissipar, vai acabar. Então fique com isso, evite você pecar. Tem gente que peca muito rápido, antes de pensar já está pecando. De vez de você falar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não julgue, porque você pode ser pego por Deus por tentar tomar uma atitude que não deveria. Então João mostra também o Espírito Santo em ação. Ele traz a designação do Espírito Santo como confortador e consolador. Vou apagar aqui, gente. Lembre-se, nós não estamos entrando em pormenores, em detalhes, estamos falando de forma panorâmica. Então estou te dando um panorama do que é o Evangelho de João. E no Evangelho de João, João vai mostrar o Espírito Santo. O Espírito Santo. Vou trocar essa caneta aqui que ela já está velha já. Acho que a azul está melhor. O Espírito Santo como confortador, e como consolador. Tá? No caso de uma dor, no caso de uma perda, no caso de uma situação difícil, uma situação delicada, uma situação que não tem palavras. Hoje mesmo eu disse para a irmã, não existe palavras no vernáculo, ou seja, no meu vocabulário, para expressar, para fazer amenizar a sua dor. Sabe quem é que vai trabalhar? O Espírito Santo vai confortar e o Espírito Santo vai consolar. Alguém aqui já teve a oportunidade de ir, talvez sim, né? Creio que sim, num velório de alguém que não tem Jesus, não tem certeza da salvação, não tem certeza da vida eterna? Já foram? Alguém já foi? Você já viu como é que é a atitude deles? Quando eu fui quando eu celebrei, a gente fala celebrar porque a gente celebra até a morte, porque a morte do crente não é morte, né? Do meu sogro, eu estava lá também ministrando, uma paz, uma presença de Deus incontestável, não dava para entender. E não lembro qual ano, que ano que foi, meu bem? Você lembra? Lembra, pastor Deus? Que ano que foi? 2000 e... A gente ainda estava na Washington Street ainda, ali, pastoreio está na Washington Street. Enfim. Foi a primeira vez que eu ministrei num velório, principalmente de alguém tão próximo. E eu senti tanta paz de Deus, eu vi tanta paz de Deus no ambiente. Quando nossa filha também faleceu, eu já contei isso aqui para vocês, dos testemunhos, desde o hospital,
pessoas se convertendo. Uma equipe de médicos especialistas, não estou falando em pediatra, estou falando em médicos especialistas, foram no culto, no velório, no culto fúnebre, para prestar homenagem à família. E lá nós experimentamos, eu pude experimentar a graça e a paz de Deus no ambiente de dor, no ambiente de tristeza. E Deus tocando em pessoas se convertendo, pessoas que assistiram o vídeo convertendo, pessoas que ouviram a mensagem depois convertendo. É a diferença entre aquele que tem Cristo, aquele que tem Jesus e aquele que não tem. Até a vida da pessoa em vida, a fisionomia da pessoa quando ela não está em Cristo, quando ela está afundada no pecado, é diferente, é feia. A pessoa é feia, mas o crente, por mais desajeitado que ele for, ele é bonito, ele tem uma expressão, ele tem uma luz, ele tem uma glória, ele tem a presença de Deus. É o Espírito Santo que está conosco, que nós precisamos entender isso. E o Evangelho de João apresenta isso, a ação do Espírito Santo, a designação do Espírito Santo como confortador, como consolador, como amparador. E a exclusividade de João, falar disso, falar de alguém que foi chamado por ele. Olha só o que João disse em João 14,16. João 14,16. Ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Lembre-se disso. Nós sofremos as mazelas, os sofrimentos, as dificuldades do mundo, sofremos sim, mas é porque muitas vezes nós esquecemos, obrigado gente, colocar na tela, esquecemos que quem está conosco é o Espírito Santo, porque o próprio Jesus, ele diz, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, aleluia. Jesus foi o consolo dos discípulos enquanto estava, e quando ele não estava, ele disse, eu vou ao Pai, mas eu enviarei outro Consolador que estará convosco. Amém, gente? Então o Evangelho de João apresenta isso, é a exclusividade de João em dizer, ele é outro Consolador, isso é, alguém como Cristo. Outro Consolador é Jesus dizendo, consola. Escrever e falar não é fácil não, né? Outro Consolador é dizer que ele estaria enviando outro como ele, outro como Cristo, tá? Então ele é o Consolador que deu entendimento, ou estendeu o ministério de Jesus até o final daquela era. Seria um grave erro para nós compreender o objetivo do Espírito Santo apenas em termos daquelas situações difíceis. Ao contrário, João, ele mostra que o papel do Espírito Santo, ele abrange a cada parte, a cada faceta da nossa vida. Em relação ao mundo exterior de Cristo, ele trabalha como o agente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Primeiro, ele é confortador. Segundo, consolador. Vamos colocar terceiro, outro Consolador, que ele foi enviado. E quarto, ele que convence. João 16, 8. Por isso aqui um detalhe muito importante. Eu quero já dizer sobre isso, mas quero também, em antemão, falar que é muito difícil para um cristão de verdade cometer esse grave erro, que é pecar contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, guarde isso, gente. Blasfêmia contra
o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão, tá? Pecado, vou colocar aqui, pecado sem perdão. Por isso, pecado que nós temos que tomar muito cuidado. Be very careful no que tange a como a gente aborda certos assuntos, ao que fala, de quem fala, como fala. O que eu escrevi? Eu estou ruim, né? Ei, Jesus, obrigado, meu bem. Blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a demônios, a espíritos demoníacos, uma obra que fora do Espírito Santo. Então, muito cuidado quanto a isso, tá? E por que nós temos que tomar cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo? Primeiro, para não sofrermos essa consequência, não alcançarmos mais o perdão. Segundo, se você perde a comunhão com Ele, vamos lá, João 16:8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Vou ler o 9, o 10 e o 11. Do pecado, porque não creem em mim. Olha só. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, já está condenado. Então, se você fere a amizade com o Espírito Santo, eu lhe pergunto, quem é que vai lhe convencer dos seus erros? Se você perde a comunhão. Davi fez uma oração importante. Eu acredito que Davi estava por um fio naquela situação. Ele estava se sentindo tão angustiado que ele disse: Pai, dá-me, devolve-me de novo a alegria da salvação, porque eu estou sentindo aqui atribulado quanto ao meu pecado, que foi tamanho. Então ele sentiu essa necessidade de ser amparado pelo Espírito Santo, tá? Ele é outro consolador. Vou apagar a gente para falar outro assunto. A experiência. Isso tudo, gente, que nós estamos vendo aqui, é o que o Evangelho de João fala, é um panorama, tá? A experiência de ser nascido de novo. A experiência de ser nascido. Nós só temos essa experiência de sermos nascidos de novo por causa do Espírito Santo, né? João capítulo 3, verso 6 diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que é necessário haver uma conversão. Pessoas que vêm na igreja e ficam na igreja por muitos anos e nunca se decide, não são convertidos. Eles são amigos do Evangelho. A proposta do Evangelho é que você venha, se converta, se transforme. E esta obra não é o pastor que faz, não é a igreja que faz, é o Espírito Santo que faz. Por isso nós temos que orar. Por isso que a gente ora no culto aqui de intercessão. Eu peço aos irmãos, aos líderes, aos pastores que não estão chegando à intercessão, irmãos que não estão chegando à intercessão, por favor, chegue mais cedo para a gente orar, para que o Espírito Santo venha de uma forma tão avassaladora nesse lugar, que ele trabalhe nos corações. O trabalho da intercessão é tão importante quanto o trabalho do louvor, do pregador, do pastor, de todos, porque nós vamos estar intercedendo para que o Espírito Santo venha agir e trabalhar no nosso meio, tá? Então o Espírito Santo é a experiência de ser nascido de novo.
com essa essência de ser nascido de novo, Deus que é Espírito, e ele traz agora aquele texto de João 4:24, que diz que aqueles que o adoram, devem adorá-lo como? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Tá? Então, se existem adoradores que adoram em espírito e verdade, existem adoradores que não adoram em verdade. Existem adoradores que não adoram em espírito, adoram apenas da boca para fora. Então, veja que é uma batalha, uma guerra espiritual o tempo todo, constantemente. E o pastor diz: leva sua mente, fica atento, levanta a mão, adora. Porque tem pessoas que às vezes conseguem se dispersar com facilidade. E nós não podemos perder este foco enquanto o Espírito Santo está trabalhando. E disso ele mostra que através do Espírito Santo, ele trouxe o derramar do Espírito lá no dia de Pentecostes, aonde muitos negligenciam esse fato, mas aconteceu de verdade. O Espírito Santo torna-se o capacitor divino para o ministério autorizado. Vou abrir aqui outro grande parênteses para dizer, João 20:21, o Espírito Santo, ele foi o capacitor. Alguém sabe o que é capacitor? Dentro das luzes, como é que chama essas luzes mesmo, gente? Não é de LED não, aquela antes da LED que tem um capacitor fluorescente. Tem lá dentro um negocinho que chama capacitor. É a fonte, é o gerador que faz a luz brilhar, que faz a luz acender. Então o Espírito Santo, ele é o capacitor divino para um ministério que fora autorizado. João 20:21 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, olha o que aconteceu: assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então Jesus já estava dando ali, iniciando o derramar do Espírito Santo. E João revela essa função do Espírito Santo em continuar, em dar continuidade à obra de Jesus. Gente, que o revestimento do Espírito Santo faz em mim? Pastor, eu me lembro que quando eu era criança ainda, a minha professora de escola dominical, eu já contei isso aqui e eu vou contar para os jovens novamente. E eu sei que vocês já têm tido as experiências de vocês com Deus, mas o meu conselho é que busque mais de Deus. E eu me lembro que os meus professores diziam assim para nós na sala de aula: ore para você ser batizado no Espírito Santo, ore para vocês serem batizados no Espírito Santo. E eu, sem saber, não sabia o que era aquilo, eu orava assim: eu me batizo com o Espírito Santo, me batizo com o Espírito Santo, sabe? Sem saber. E pouco tempo depois, ainda criança, nós recebemos o revestimento do Espírito Santo. O que é o revestimento do Espírito Santo? Veja só, como eu disse aqui, o Evangelho de João, ele mostra, ele revela a função do Espírito Santo em dar continuidade à obra que Jesus fez. Deixa eu falar uma coisa para você que não se espante sobre isso. Quando é que o ministério de Jesus inicia? Depois que ele é batizado. Por quê? Porque quando ele sai das águas, o que acontece? Vem o Espírito Santo em uma forma de pomba e paira sobre Jesus, e a própria voz do Espírito, a voz de Deus, sai do alto do céu, da nuvem, abre o céu, rasga o céu e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento ali, o Espírito Santo de Deus o reveste, não que ele não tinha. Lembre-se, Jesus era Deus, mas também ele era homem e também era Deus. Mas ele precisava daquele momento de passar por o que a gente chama de revestimento, para que eu entendesse, para que você entendesse que num dado momento da nossa vida ministerial, da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, precisamos ser revestidos. Meu conselho para a igreja: busque de Deus o revestimento do Espírito Santo. Ore ao Senhor: Senhor, me revista, dê-me graça, porque o revestimento do Espírito Santo
Santo nada mais é do que a capacitação para fazer a obra de Deus. Quando eu vejo um irmão pregando, quando eu vejo a Brenda traduzindo, gente, não é uma pessoa natural. Olha, claro, ela tem conhecimento, ela sabe inglês, ela sabe português, mas traduzir com graça, traduzir com unção, traduzir com poder, é só o revestimento do Espírito Santo. Cantores, quando vão cantar, peça a Deus, me dê um revestimento. Pregadores, me dê um revestimento, que o revestimento de Deus vos capacite para a realização da grande obra que nos foi proposta. Quantos estão entendendo? Digam amém. Precisamos buscar o revestimento, tá? E por fim, para essa noite, por causa do nosso horário, tá? Lembrando novamente, eu quero enfatizar isso. Por enquanto estamos só no panorama do Espírito Santo, aliás, do Evangelho de João. Se fôssemos, aí agora alguém me perguntou, pastor, como é que eu vou aprender a pregar? Como é que eu vou fazer um esboço? Vou te dar um esboço aqui de João. Anote isso aí agora, porque isso aí vai ser bom para você. Se nós fôssemos fazer uma pregação somente do livro ou do Evangelho de João, o esboço do livro seria, e aqui agora novamente eu quero que você anote, você que gosta de pregar, de estudar. Vamos lá. O primeiro, bem, todo início começa do começo, então a gente tem o que a gente chama de prólogo. Prólogo. O que é o prólogo? É o início, é a introdução do Evangelho de João, que é o capítulo 1, tá? Verso 1 ao 8. Alguém vai pregar sobre a introdução de João? Ok, então você tem que pregar do início. O prólogo é João 1 ao 8. Segundo, o ministério público de Jesus. Está anotando aí? Ministério público de Jesus. Aonde está? João 1. Vou escrever embaixo. João 1, verso 19 e 12, 50. Tá? A preparação do Evangelho, a preparação da sua mensagem. Isso é um esboço, preparação. Preparação está em João 1, 19 a 51. João 1, 19 a 51. Outro detalhe para quem gosta de aprender, alguém me perguntou, pastor, me ensina a pregar? Me ensina a fazer esboço? Todas as vezes que você for escrever um capítulo, por exemplo, está aqui João 1, você coloca João 1, 2 pontos. Se você vai fazer do 19 a 51, 19-51. Agora, se você vai pular capítulo 1, vai pular versículos, você coloca 19, vírgula. Aí você vai lá no verso 23, vírgula, verso 26, vírgula. Tá? É assim que se escreve. Porque eu já vi gente que às vezes, quando eu vou ler algum esboço ou pegar alguma anotação, eu não consigo entender, porque eles escrevem diferente. Então é 1 ou 2 ou 3, 2 pontos, tá? Aí o versículo começa do 5, tracinho vai até o 15, enfim, tá bom? É assim que se escreve, tá bom? Quarto ponto, bodas de Caná. Esse é o esboço de João. Bodas de Caná. Onde estão as bodas de Caná? Em João capítulo 2, 2 pontos, 1 ao 12. 1 ao 12. Tá bom, gente? Quinto, ministério em Jerusalém. Deixa eu pegar essa folha que vai ser mais fácil. 5.
Ministério eu disse semana passada que o estudo de João seria mais didático do que mensagem, pregação. Ministério em Jerusalém, João 2, a partir do verso 13, e depois, vou dar um traço, depois João 3, 36, tá bom? Esse traço aqui é para separar os dois. O sexto, você for pregar, já tem aqui, quem for pregar aqui, já sei, vai pregar o início de João, depois sobre o ministério público de João, tudo isso aqui, preparação, né, do caminho do Senhor. Ele vai falar ali de João Batista, bodas lá em Caná, o primeiro milagre de Jesus realizado foi em bodas de Caná, lá na Galileia. Depois o ministério em Jerusalém. O sexto foi Jesus e a mulher em Samaria. Jesus, vou colocar aqui a mulher samaritana. Aonde está registrada a mulher samaritana, gente? Qual o capítulo de João? João capítulo 4. Muito bem, isso aí. João capítulo 4. Esse é o sexto, 4, 1 a 42. Está todo o contexto de Jesus com a mulher samaritana. Sétimo, a cura do filho de um oficial. A cura do filho de um oficial. Está em... Exatamente, eu ouvi aí. 4, 43 ao 54. Tá? Anote, gente, que eu vou mudar. Vou apagar para anotar mais em cima. Tá aí o esboço para vocês do Evangelho de João, completinho. Para ganhar tempo eu vou falar devagar, anotem. Oitavo ponto, você poderia pregar sobre João: a cura do paralítico em Betesda. João 5, 1 a 15. A cura de um paralítico lá no tanque de Betesda. 9. Honrando o pai e o filho. João 5, 16 a 29. Honrando o pai e o filho. João 5, 16 a 29. Eu vou fazer só essa primeira parte. Nós temos a segunda parte aqui ainda, que é bem extensa. Semana que vem vamos falar sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho único, tá? 9. Honrando o pai e o filho. João 5, 16 a 29. Honrando o pai e o filho. João 5. Rapaz, isso aqui, falei para vocês que só o João dá para a gente pregar o ano todo. E é interessante quando você começa a ler, você fala, gente, não vai acabar. É uma fonte inesgotável, gente. E aqui foi só um esboço. 10. Testemunhas do Filho. João capítulo 5, verso 30 a 47. 10. Testemunhas do Filho. João capítulo 5, 30 a 47. 11. Seu ministério na Galileia. Depois leia o capítulo 6 de João, porque o ministério de Jesus na Galileia o capítulo 6 vai do verso 1 até o verso 71. Seu ministério na Galileia.
vai do verso 1 até o final, até o verso, é o capítulo 6 inteiro. São 71 versículos. Outro esboço maravilhoso, que só João aborda. O conflito em Jerusalém, 12. O conflito em Jerusalém. João capítulo 7, verso 1 ao 9. E depois o verso 41. Isso. Houve um conflito em Jerusalém. 13. Esse é o mais pregado nas igrejas, né, entre nós. Jesus, o bom pastor. Quem arrisca dizer onde é que está escrito Jesus, o bom pastor, em João, sem olhar? Exatamente. João, capítulo 10, verso 1, 42. Parabéns para o irmão que falou. Quem foi que falou? Ah, isso aí. Foi a irmã lá atrás, Ivanilda. Muito bom, irmã Ivanilda. O ministério de Jesus em Betânia. Jesus, o bom pastor, João 10, 1 a 42. Jesus, o bom pastor, João 10, 1 a 42. A história de Lázaro, né, gente? Está no capítulo qual? 11, muito bem. Essa igreja é boa de Bíblia. O ministério de Jesus em Betânia, com seus amigos. Posso abrir um parênteses aqui novamente para dizer uma coisa sobre Jesus, os seus amigos e Lázaro? Existe um segredo aqui. Você sabia por que Lázaro não foi discípulo de Jesus? Qual? Não, 14. O tema do esboço é seu ministério em Betânia. E aí eu comecei a falar sobre os amigos. João 11, 1 a 12. Por que Lázaro não foi discípulo de Jesus? Porque ele era amigo de Jesus. Porque ele era amigo. A ideia é o seguinte: você tem que ter amigos, sim ou não? Mas quando se diz no ministério, você não pode confundir amizade com ministério. A ideia é, e eu não estou tirando isso da minha cabeça não, são de comentaristas bíblicos, são de teólogos de séculos passados e do século atual. Diz que se Lázaro fosse discípulo de Jesus, ele não ia compreender, ele não ia entender, ele ia confundir as coisas. Jesus ia dar... Lembra daquela história do Tiaguinho, que até passou, acho que no filme The Chosen, não foi isso? Que Jesus curou todo mundo e ele era o único que estava com problema, e Jesus disse: fica tranquilo, Tiago, eu não vou te curar agora, mas você vai entender por quê. E se Jesus tivesse Lázaro como amigo, como discípulo, talvez ele ia atrasar muito o ministério de Jesus. Então por isso que Jesus preferiu ter Lázaro apenas como amigo. Tá? Penúltimo, 15. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. João 12, 12 a 19. João capítulo 12, verso 12 a 19. E por último, hoje, semana que vem a gente continua. São 31 temas de esboço para você pregar, João. 31. Dá para pregar ou não? Então vamos lá. Qual que eu falei? Penúltima, né? Já falei da entrada triunfal de Jesus? Já. 12, João 12, 12 a 19. E o último, 16, a rejeição final, a incredulidade dos judeus. João capítulo 12, verso 20 ao verso 50. Evangelho de João, capítulo 12, verso 20 ao verso de número 50. Amém, gente? Nós vamos ficar por aqui hoje.